Olá a todos, bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Quartas de Conhecimento, nosso programa semanal voltado a orientações práticas para gestores de farmácias de todo o país, com apoio de peritos em várias áreas que atingem diretamente a sua farmácia, e a gente está aqui para ajudar vocês. Hoje, não reparem o barulho, eu estou aqui no aeroporto de Brasília, ah, próximo aí do embarque, mas não sem antes, né, trazer a vocês esse convidado especial e dividir com vocês muitos aprendizados e ensinamentos. Estou aqui com o Carlos Rosauro, do Interplayers. Alguns já devem conhecê-lo, mas só para ressaltar, ele é head comercial de varejo da Interplayers, tem 32 anos de experiência, dos quais 17 no canal farmacêutico, e especializou-se em estruturação, recrutamento e liderança de equipe de vendas. E hoje vai trazer dicas preciosas para vocês, né? Fidelizarem ainda mais os clientes, levarem serviços que realmente tornem esse cliente ainda mais leal à sua farmácia. Peço desculpas pelo barulho de antemão, mas estamos no ritmo de aeroporto, mas o Rosauro vai estar aqui pronto para dividir conhecimentos com vocês. Obrigado mais uma vez pela presença, Rosauro. Lembrando a vocês, coloquei aí no chat o link da sessão dos especialistas para vocês continuarem desfrutando dos nossos conteúdos. A gente traz, além do webinar semanal, uma série de artigos, matérias que trazem orientações práticas para todos vocês. Rosauro, vou deixar a palavra contigo. Fiquem à vontade para colocar perguntas no chat, dividir suas angústias. A gente está aqui para ajudar vocês nesse momento. Obrigado pela presença, meu caro. Legal. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar aí com vocês. Eu vou já começar para a gente não perder muito tempo aqui a colocar a apresentação no ar. Deixa eu compartilhar aqui. Tá aparecendo aí? Acredito que sim, né? Me dá um toque, ô, Leandro, se está aparecendo aí direitinho. Tá perfeito para mim. Tá, Se, perfeito, se legal. alguém, se não estiver Então vamos aparecendo lá. para alguém, se manifestem, mas por enquanto para mim tá tudo redondinho. Vamos Muito seguir. bom, bacana. Obrigado aí da oportunidade de poder compartilhar um pouquinho de conhecimento com vocês, também poder estar juntos. É uma coisa que a gente aqui na Interplay gosta, da Interplay gosta bastante de estar junto do varejo, de entender as necessidades e dores de vocês. Eu vou, sem muitas delongas aqui, eu vou começar só rapidamente fazendo uma introdução aqui, falando um pouquinho da Interplayers, né? A Interplayers, para quem não conhece, ela é um grande hub de integração dentro desse ambiente de saúde e bem-estar. Então, assim, o posicionamento da Interplayers dentro desse ecossistema, nós somos um grande centralizador que opera com todos esses players que aparecem aqui nessa tela aqui para vocês, sejam pacientes, indústria, distribuidores, farmácias, médicos, hospitais e clínicas, operadoras de saúde, o próprio governo também. O nosso principal desafio aqui é fazer com que toda essa cadeia de negócios dentro da área de saúde e bem-estar interaja, e a gente procura fazer essas conexões sempre respeitando as regras de compliance, as tecnologias que cada um desses parceiros dispõe de conexão. Então, nós temos um trabalho bastante desafiador quando a gente se propõe a fazer com que todo esse ecossistema converse, tá? Eu não vou me aprofundar muito aqui, mas dentro da Interplayers nós temos várias soluções hoje direcionadas ao varejo. Nós temos aqui o PharmaLink, que vários de vocês conhecem, que foi a primeira solução que a Interplayers lançou no mercado. Nós vamos hoje falar um pouquinho da minha unidade de negócio, do conhecimento que a gente tem aqui dentro também, que é a unidade B2B2C. Dentro dessa abordagem que eu vou falar para vocês a respeito de oportunidades do varejo farmacêutico, eu vou focar um pouquinho mais em PBMs e portal da drogaria, tá? Então vamos lá, quando a gente fala aqui de portal da drogaria, nós hoje, 4.500 cidades do Brasil, quando a gente pensa nesse Brasilzão gigante que a gente está aí, essas 4.500 cidades, elas representam quase aí 98% dos municípios brasileiros onde existem dispensação de medicamento. Então, a rede credenciada do Portal da Drogaria tem uma capilaridade muito grande. Hoje, a gente tem cadastrado dentro dos nossos programas cerca de 60 milhões de pacientes, sendo que de 15 a 20 milhões, tem uma oscilação de número aí, eles são recorrentes, são clientes que vão praticamente todo mês dentro das farmácias.
nós realizamos cerca de 7 milhões de transações mês. Isso é uma operação bastante robusta, e isso nos coloca também num compromisso que, independente do lugar, da cidade do Brasil, que exista uma farmácia que opere os programas do portal da drogaria, que tem acesso à internet direitinho, a gente tem que estar com o sistema funcionando para que esse paciente não se sinta desassistido, para que ele compre os medicamentos dos nossos programas, tá? São mais de 1.200 SKUs que a gente opera hoje em 33 programas. E aqui a gente traz um pouquinho, eu não vou entrar também em detalhe aqui, porque a gente não tem tempo para isso, mas são várias indústrias que todos vocês conhecem também, que a gente está operando dentro do portal da drogaria nesse momento. Queria destacar para vocês o retorno da AstraZeneca, que o pessoal já até comentou essa semana aí na internet. O meu amigo Natan, do portal do PBM, não sei se ele está aí, eu vi ele hoje divulgando isso. Então a gente está bem feliz com esse retorno da AstraZeneca para dentro do portal. E olha só, né? Quando eu queria falar um pouquinho aqui, entrando já num assunto um pouquinho sobre oportunidades, mostrar para vocês o que acontece hoje no mercado brasileiro, né? Quando a gente fala de PBMs especificamente, então não estou olhando o mercado como um todo, só o corte de PBMs. Quando a gente pega o período acumulado de janeiro a maio desse ano, comparado com o período de janeiro a maio do ano anterior, a gente identifica que dentro do portal da drogaria um crescimento em vendas em reais, vendas líquidas, tá? De 10,9%. E aí, segmentando em alguns clusters esse crescimento, para que vocês entendam aí o que eu vou falar, as grandes redes cresceram nesse mesmo período 18%, em cima de uma base já bastante consolidada, grande, né? Assim, ainda dentro desse ambiente dos programas de pacientes, as grandes redes consolidam aí, tem uma participação bem grande dentro de toda essa estrutura de vendas. As médias redes cresceram 3,8%, o associativismo em franquias cresceu 1,2%, e as farmácias independentes tiveram uma queda de 7,2%. O que acontece quando a gente olha para esse gráfico aqui? O que a gente pode entender disso? Muitas pessoas questionam assim, mas a grande rede já tem uma participação, cresce mais que todo mundo. Entendam assim, a grande rede, quando os programas de paciente começaram a ser criados no Brasil, esses programas de relacionamento, de fidelização, que a gente chama, e isso ocorreu por volta de 2004, mais ou menos. Então, as grandes redes já entenderam, já naquele momento, que os PBMs, os programas de pacientes, eram grandes alavancadores de tráfego para dentro da farmácia, eram grandes aliados em fidelização de consumidores, e já, naquela época, já passaram a fazer um trabalho bastante diferenciado em cima disso, treinando, preparando seus profissionais para fazerem um atendimento adequado desse tipo de paciente. Então, entendo que, de alguma forma, a grande rede largou na frente com relação a isso. E entendo, assim, um dos nossos desafios aqui na Interplayers é a gente trazer as demais farmácias também para dentro desse ambiente, entendendo que o Brasil tem uma característica gigante, existem muitas regiões onde a rede não atua, e os pacientes dependem das farmácias independentes, associativistas ou redes menores para fazer a compra do seu medicamento. Então, eu queria que vocês, quando olhassem para essa informação aqui, vocês entendessem que existe uma oportunidade gigantesca de crescimento em vendas para as farmácias menores, e entendam assim, quando a gente olha o mercado como um todo, as categorias de produto que uma farmácia opera hoje, talvez o segmento de programas de fidelização seja um dos únicos dentro da farmácia que a farmácia pequena consegue competir em pé de igualdade com uma grande rede. Porque entendam assim, um dos princípios do programa de paciente, ele cadastra hoje o desconto, que é a parte principal que o consumidor olha, ele cadastra isso dentro do CPF do consumidor. Então, se eu tomo uma medicação e o meu CPF está cadastrado num programa, se eu entrar dentro da loja da rede A, B, C, da farmácia do bairro da minha casa ou perto do meu trabalho, o meu desconto é o mesmo. Então, existe ainda, às vezes, uma falta de entendimento por falta das farmácias pequenas que pensam muitas vezes que, dependendo da rede, o desconto é diferenciado, mas não é. A regra de desconto do programa ela é igual para todo mundo, independente da rede, tá? Vamos adiante aqui um
pouquinho. Então, assim, quando a gente fala de varejo farmacêutico hoje, e assim eu posso dizer porque a gente circula bastante, visita bastante farmácia, principalmente farmácia independente, farmácia de associativismo, franquias, tudo, a gente corre bastante esse Brasilzão aí para visitar, a gente entende assim que existem muitos desafios que são assim, são importantes dentro do para um dono de farmácia que acorda todo dia. A gente sabe que o dia de vocês é duro, para manter o seu negócio operando, né? Então, alguns, né? O mercado, a gente tem um mercado aí cada vez mais concorrido. Existe a questão toda que envolve a fiscalização e legislação, que a gente sabe que isso toma tempo do dono da farmácia. Aquele desafio, né, de fazer mais com menos gente, com menor custo. Isso a gente é desafiado todo dia a ser mais eficiente na nossa operação, trazer cliente novo, que é uma coisa que a gente sabe que custa caro, né? Como é que a gente pode trazer cliente para dentro da loja, comprar bem, vender mais, manter um sortimento de estoque adequado para o lugar onde eu estou, entendendo qual é o padrão de compra, o perfil de consumo dos consumidores que vêm até a minha farmácia. E o último ponto aqui, usar tecnologia que realmente funciona. Quando a gente fala disso, assim, existe muita novidade chegando no mercado, muita coisa nova, inteligência artificial, e uma das coisas que a gente se propõe sempre aqui na Interplayers é traduzir isso para que todas as farmácias entendam o que está acontecendo no mercado. Então, isso que eu vou falar, estou falando com vocês aqui hoje, é um pedacinho disso para trazer informação e novidades aqui para vocês, tá? Mas, assim, além dos desafios, que a gente sabe que aquela batalha dura do dia a dia, existem muitas oportunidades também que eu não posso deixar de destacar aqui com vocês. Então, algumas oportunidades importantes, né? A questão de oferecer serviços que geram receita extra, que são os atendimentos de saúde primária. Hoje, quando a gente olha o Brasil como um todo, veja só, né? O Brasil hoje tem mais de 90 mil farmácias. Isso é o dobro dos postos de atendimento do SUS que existem em todo o Brasil. Os postos de saúde do Brasil têm cerca de 42 mil postos, tá? Então, entendo, num país com a dimensão que o Brasil tem, com o volume de população que nós temos aí de 210, 220 milhões de habitantes, a viabilização da saúde do Brasil, ela inevitavelmente ela passa por dentro da farmácia. E assim, isso é uma provocação que eu faço para vocês, que é importante sempre que o dono da farmácia entenda o papel dele dentro desse contexto, que ele, em muitos lugares, ele é a primeira opção de acesso quando uma pessoa tem necessidade com relação à saúde, ele vai na sua farmácia, porque é ali que ele vai encontrar um primeiro atendimento, tudo. E tem muita farmácia que está sabendo operar isso muito bem. Nós temos um outro vídeo que a gente gravou um tempo atrás, falando a respeito dos serviços clínicos, que a Interplayers é dona da Clinicar também, que consegue apoiar as farmácias na implantação desse tipo de atendimento. Então, isso é uma oportunidade gigante, que tem bastante gente acordando para isso e buscando, e é um grande fidelizador de consumidores para dentro da loja também. Outro ponto importante, usar o conhecimento do farmacêutico para vender mais. Existe muita farmácia que subutiliza o farmacêutico e toda a bagagem de conhecimento que ele tem. Entendo assim, quando a gente olha o farmacêutico dentro da loja, o farmacêutico ali dentro do balcão, com o guarda-pozinho branco dele, com o nome aqui, farmacêutico aqui e tal, ele impõe uma autoridade e ele vende uma credibilidade muito grande para o consumidor, que muitas vezes está ali no balcão, às vezes o consumidor não está seguro com relação a uma prescrição do medicamento, na dúvida se compra o produto A ou B. É importante que o farmacêutico esteja ali na linha de frente com os balconistas, fazendo essa interação com o consumidor, né, valorizando essa questão da imagem que a farmácia precisa passar para um consumidor no momento delicado de saúde dele, para que ele visualize naquela farmácia um lugar que ele vai ser bem atendido, vai encontrar o que ele precisa para se recuperar, né? Outro ponto importante, né, de oportunidade, é o atendimento personalizado. Essa eu diria que é uma das grandes fortalezas que as farmácias independentes ou de bairro, como a gente chama, tem, e que, assim, isso é uma coisa, como é que eu posso dizer assim, não dá nem para medir, né, o tamanho da oportunidade que isso representa para dentro
do nosso mercado, porque a tendência sempre das pessoas, quando tem algum tipo de necessidade na área de saúde, é correr para a farmácia onde ela conhece, que a pessoa já conhece ela, aí aquele farmacêutico que já furou o brinquinho da orelha da criança, já aplicou injeção na vovó lá que estava doente. Então, esse conceito de farmácia de comunidade do bairro, ele é muito forte dentro do Brasil, e tem muita farmácia que não aproveita isso como oportunidade, né? E é aquilo que eu está falando aqui, ó, ser a farmácia que a comunidade confia, os programas de fidelização, né, que são trazer consumidores para dentro da loja, e é aquilo que está escrito aqui, né, cliente que volta é receita garantida, existe uma recorrência, nós vamos falar um pouquinho disso aqui adiante, e os convênios e programas de desconto, que isso traz um volume de negócios bem importante para a farmácia, e tem muita gente que surfa essa onda de uma forma muito positiva também, tá? Vamos lá. Aqui o que eu queria compartilhar com vocês um pouquinho, e dentro dessas andanças nossas no mercado, a gente percebe, assim, 3 perfis de farmácias bem distintos. E eu queria fazer uma reflexão com vocês sobre os 3 aqui. Então, o primeiro perfil que a gente identifica é aquela farmácia que a gente chama aqui de tradicional. É uma farmácia focada muito em comoditização, e a comoditização é aquilo, né? Eu vendo o mesmo produto que todo mundo vende, eu vendo a mesma dipirona do laboratório X a R$ 9,99, que o meu vizinho da esquina também vende, aí outra farmácia do outro lado da rua vende por R$ 9,89, então vira uma questão de guerra de desconto, né? Então essas farmácias geralmente eles não atendem PBM, existe um conceito ainda muito forte dentro do varejo que acha que PBM é uma coisa só para grande rede, e não é. Vamos comentar um pouco a respeito disso. São farmácias que não conseguem, muitas vezes, reter pacientes, porque ela não tem. Um dos fatos de você não reter pacientes, se você não atende PBM, você não tem um atrativo que gere recorrência desse consumidor dentro da sua loja, né? E aqui o farmacêutico ele é simplesmente um responsável técnico. Aí nós vamos para uma segunda categoria de farmácias, que é aquele conceito que estávamos falando há pouco, do conceito de farmácia da comunidade. Já existe aqui uma preocupação dela nessa questão de foco, de acolhimento do consumidor, que ela conhece já há muito tempo, né? Existe uma boa assistência, e são farmácias que já fazem um atendimento de PBM. Então, aqui seria, digamos, um padrão de farmácia mediano, vamos dizer assim. Mas aí a gente percebe hoje que existe um grupo grande de farmácias que se posicionam no mercado dentro desse conceito de farmácia hub de saúde. Então, são farmácias que se posicionam como um grande centro de saúde e bem-estar. Então, existe uma preocupação grande com a gestão do atendimento, existe por trás de uma farmácia dessa um dono, um gerente que está sempre acompanhando, vendo se todo mundo está atendendo os seus consumidores de uma maneira adequada, se existe empatia, acolhimento, né? Existe uma preocupação com o que a gente chama de jornada do consumidor, entendido desde o momento que o consumidor bota o pé dentro da minha loja, como é que eu faço o acompanhamento do atendimento dele, como é que processa tudo isso direitinho, quanto tempo demora nesse atendimento. Então, aqui o farmacêutico é o protagonista também, o farmacêutico está dentro daquilo que eu falei para vocês ali no balcão, ajudando a fazer o atendimento, né? Prestando a assistência necessária e mostrando a autoridade dele no assunto. Aqui existe já um envolvimento bem grande com questão do atendimento primário, serviços primários de saúde, que eu acabei de falar da Clinicar ali para vocês. Existe um trabalho bem focado também em muitas farmácias em vacinas, que é um mercado novo que vem crescendo muito junto ao varejo, e isso são tickets médios altos, isso gera um faturamento muito bacana dentro da farmácia, e tem muita gente em farmácia independente sabendo trabalhar isso de uma forma muito legal, e aqui os PBMs eles são um pilar estratégico, existe um entendimento por parte do proprietário da farmácia, do gerente, tudo, que tem que ser feito um acompanhamento da venda, porque o PBM gera aquela presença recorrente de consumidor dentro da loja, tá? E aí eu não posso deixar de falar aqui, fazer uma provocação para vocês, né? A gente está vivendo um momento de transformação muito grande no mercado farmacêutico com relação ao que todo mundo chama de canetas emagrecedoras. Existe uma variedade hoje grande, entendam assim, até pouco tempo atrás, até uns 2, 3 meses atrás, apenas 1%
do público, digamos, com sobrepeso do Brasil, estava tendo acesso a medicamentos de GLP-1, aqui no caso das canetas, tá? Então, com a entrada de novas marcas no mercado, esse mercado se expande, né? Então, assim, com muitas ofertas de produtos com preços menores, e aí vem aquela provocação, né? A farmácia hoje está preparada para essa revolução que está acontecendo no mercado. O mercado farmacêutico passa por revoluções constantes. Entenda que essa aqui, talvez recentemente, é uma das mais importantes, e a gente tem que estar dentro do ambiente de farmácia nosso, nosso time, tudo preparado para atender o tipo de consumidor que vai vir na loja buscar esse tipo de produto. E olha só que interessante, né? Nós estamos falando aqui da segunda geração, agora que nós estamos falando do Monjaro, que é a segunda geração. Nós tivemos uma geração anterior, que era focada aqui na liraglutida e semaglutida, e a gente tem hoje a tirzepatida, e aí depois nós temos outras gerações chegando de produtos aí que vão tratar da questão de não ter tanta perda de massa muscular, são produtos sem injeção, que é de ingestão oral, que tem um potencial de massificação muito grande de consumidores. Tem muita gente que não toma essa medicação porque tem medo de agulha. Então, imagine agora entrando a medicação em comprimidos, isso vai ter uma amplidão, uma oportunidade gigantesca de consumidores que vão poder ter acesso a esse tipo de medicamento. Depois a gente vai ter, vem na sequência, que isso aqui está tudo dentro da internet, se vocês procurarem, vocês vão achar bastante coisa interessante. Nós vamos ter uma nova geração também que aumenta gasto energético, reduz gordura hepática, tem uma atuação metabólica, né? Essa parte de metabolismo é um dos focos grandes do desenvolvimento de novos produtos, ou seja, nós vamos chegar num ponto que nós vamos ter vários tipos de medicação injetável que vai cuidar do ser humano como um todo, né? A questão de combinação de múltiplos hormônios, aumento de metabolismo, tem uma série de coisas bacanas aí que pode ser transformação do mercado aí nos próximos anos, tá? E aí, olha que interessante, eu queria dividir uma coisa com vocês aqui, para vocês pararem e pensarem, né? Quando a gente fala de Monjaro, que é um produto que todo mundo fala muito no mercado, né? E aqui eu quero exemplificar bem a importância de um programa de paciente como alavancador de vendas dentro da farmácia. Então, eu entendo o seguinte: quando a gente fala aqui de Monjaro, o consumidor vai cair dentro da sua loja com uma receita de Monjaro, e aí você pode pensar assim, bom, eu vou vender só Monjaro, vou ganhar uma margem de X nesse produto, e venda realizada, poxa, podia de repente trabalhar, ter uma margem maior, tal. Mas olha só que interessante, né? Se você for hoje no médico, fizer um acompanhamento devido aí com um médico especialista em hormônios e tal, você vai ter, junto com a receita do Monjaro, vários itens aqui, e muitas vezes, se o médico não indicar, o próprio balconista da farmácia pode sugerir isso, né? Então, se vocês entrarem, se vocês pegarem qualquer plataforma dessa de inteligência artificial e vocês colocarem lá produtos complementares a um tratamento com Monjaro, vai aparecer uma lista de produtos aí. Olha só que interessante. Isso aqui eu peguei em e-commerce de forma aleatória aí dentro da internet. Então imagine o seguinte: uma pessoa que toma Monjaro, ela deve, né, precisar um produto para constipação, que aqui tem uma dica de tamarine, uma simeticona para gases. De repente o médico vai prescrever para ele tomar um whey para não perder massa muscular. Ele pode também ter uma creatina, que não está na lista aqui, mas é um produto complementar também, vitamina D, suplemento de ômega 3, que também é uma coisa bem importante, que tem muito médico que prescreve, um complexo B, porque existe uma questão, né, que os médicos acompanham, tem uma preocupação da pessoa não ter perda de vitaminas, porque quando uma pessoa perde apetite e come menos, muitas vezes existe a necessidade de suplementação em vitaminas, né? Um colágeno, né, para a questão de firmeza da pele. Então, olha só, nós estamos falando aqui de uma cesta de Monjaro de 1422, mas uma cesta complementar desse produto, se o consumidor comprar tudo isso daqui, nós estamos falando de R$ 820 de cesta complementar. Ou seja, né, nós estamos falando de um ticket aqui de R$ 2.243.
Imagina se aqui nós estamos falando aqui em torno aqui de 60%, sei lá, 50% do valor do Monjaro como cesta complementar, mas imagine se o consumidor, por exemplo, não comprar Monjaro, se ele comprar um produto desses lançamentos mais recentes que tem um preço menor, nós estamos falando de uma cesta de produtos que vai dobrar. Então, assim, da mesma forma como eu estou falando para vocês aqui desse mercado de GLP-1, tem muita farmácia que já criou lugares dentro da loja com exposição de produtos específicas para esse tipo de consumidor aqui. Existe uma indústria alimentícia hoje preocupada em melhorar os seus produtos e desenvolver produtos novos para esse tipo de consumidor que é mais exigente com relação a essa questão de açúcar, gordura e uma série de coisas aí, né? Então, assim, tem uma oportunidade gigante. Quando a gente fala de outros mercados, esse tipo de cesta pode ser desenvolvida também para a pessoa que é diabética, para a pessoa que é hipertensa. Então, tem outras patologias de pessoas que colocam o pé dentro da farmácia que eu posso também sugerir produtos complementares dentro da minha cesta. Isso é bem importante que o dono da farmácia entenda que é aquela questão, né? O seu balconista tem que ser vendedor nessa hora. Aqui eu estou falando para não é a questão de fazer empurroterapia, é de você realmente sugerir produtos que vão fazer bem para aquele tipo de consumidor e que vão complementar a indicação que o médico fez para aquele tratamento, né? E aí, gente, vem na sequência sempre aquela pergunta, tá? Mas, Rosauro, vale a pena eu atender ou não devo atender programas de pacientes? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho a respeito disso. Então, por que é importante atender programas, né? Então vamos lá, aquele ponto que eu já falei para vocês, os programas são o maior fidelizador de consumidor dentro das lojas e é um grande gerador de tráfego dentro da farmácia. Tem muita gente que não se atenta nisso, mas entenda assim, quando você tem um atendimento de PBM eficiente, que o seu balconista sabe atender esse tipo de consumidor, a tendência é que esse consumidor ele volte de forma recorrente na loja, tá? Um ponto bem importante aqui, a gente consegue aqui dentro do portal da drogaria ter acesso a muito cupom de venda. Então, do que a gente acompanha aqui internamente, além do produto de PBM, existe aqui, em média, um incremento de 3 a 6 produtos dentro da cesta de compra do cliente. Eu acabei de dar um exemplo para você de Monjaro, que eram vários itens ali. Então, invariavelmente, o consumidor nunca entra dentro de uma loja e compra só o PBM. Ele acaba comprando outro tipo de produto. O PBM, na verdade, ele é o que vai trazer o consumidor para dentro da loja, e isso é muito legal, porque em muitas situações é uma forma, como é que eu vou dizer, barata de você trazer tráfego e consumidor para dentro da sua loja. Uma vez que o consumidor cai dentro da sua loja, aí a sua equipe de atendimento que tem que fazer a parte dela e dar o show dela para fazer esse consumidor comprar mais dentro da farmácia, né? Outro ponto importante, o cliente identifica a farmácia como centro de saúde e bem-estar. Isso aqui é uma preocupação cada vez mais latente que eu percebo dos donos de farmácia, de assim, como é que a minha farmácia é vista pelos consumidores da minha região, do meu bairro, tudo. Ele enxerga a minha farmácia como um ponto de atendimento, de cuidados com a saúde e bem-estar, ou ele me enxerga simplesmente como um lugar onde eu vou vender, onde ele compra caixinhas de remédio. Esse conceito é bem importante, e é importante que muitas vezes o dono da farmácia, eu conheci um dono de farmácia que fazia isso de vez em quando, ele atravessava a rua, ia para o outro lado, ficava do outro lado da calçada, olhando a loja dele, olhando assim, pô, como é que está a minha frente, como é que está a minha exposição de produto, minha loja está bem iluminada, ela é atrativa para o consumidor entrar dentro. Então, assim, é importante que o dono da loja também se coloque muitas vezes no papel de consumidor de forma bem crítica para entender como é que ele pode evoluir e melhorar a farmácia dele para que ela seja vista dessa forma como centro de saúde e bem-estar, tá? Outro ponto importante, o PBM ele fortalece a parceria com a indústria, né? Ele gera maior visibilidade e oportunidade de novos negócios, e eu posso falar isso de forma bem segura. Eu vejo muitas farmácias independentes que são visitadas por indústrias farmacêuticas por uma questão do PBM, pelo trabalho maravilhoso que faz. Existem farmácias de lugar de interior, e eu poderia citar para vocês várias aqui delas, que são visitadas recorrentemente pelas indústrias, fazem campanhas, são indicadas
profissionais de visitação médica daquela região, porque sabe que aquela farmácia faz realmente um atendimento diferenciado com relação aos programas de fidelização, tá? Outro ponto importante, né, aí a farmácia, os médicos gostam de prescrever produtos de PBM, porque isso ajuda a reduzir o abandono do tratamento. Para a indústria farmacêutica, uma das maiores dores, e para o próprio médico também, imagina o seguinte, ele faz o atendimento, receita o produto e o consumidor acaba abandonando o tratamento, muitas vezes no meio do caminho, por falta ou de apoio ou por questão de necessidade financeira. E o programa de paciente, muitas vezes, é a forma como você vai ajudar esse consumidor a não abandonar o seu tratamento, tá? E aí vamos lá, quem é esse consumidor dos programas do Portal da Drogaria, né? Entendendo um pouquinho assim de quem é o perfil, e a gente consegue identificar isso de uma forma bem clara. Então, assim, 60% desses consumidores têm idade superior a 50 anos, ou seja, são consumidores maduros, né? Outro ponto importante, eles têm renda acima da média. Lógico, para comprar itens, hoje, principalmente se a gente for para esse lado das canetas aí de emagrecimento, as pessoas têm que ter uma renda um pouquinho acima da média. Então, é um perfil de consumidor interessante de você trazer para dentro da sua loja. Outro ponto importante, né? Ele busca acolhimento e empatia. O consumidor tem aquela consciência, bom, se eu vou gastar uma grana, eu vou gastar aí 500, 700 reais numa receita de medicamento, então eu vou procurar, já que o preço é igual em todo lugar, eu vou procurar onde eu seja bem atendido, onde o balconista me receba com um sorriso, que ele seja proativo, entenda o momento que eu estou passando, consegue me orientar, me dar dicas a respeito da minha saúde. Isso é bem importante, tá, gente? Outro ponto importante, né, ele pesquisa sobre cuidados da saúde. Hoje, qualquer consumidor, quando ele sai do consultório do médico uma receita, ele com certeza ele entra no celular, quando ele chega na farmácia, ele já sabe mais ou menos quanto que o medicamento custa, ele sabe se vai ter algum tipo de reação quando ele for tomar. Então, hoje o mundo moderno tem essa facilidade que permite às pessoas que conheçam e consigam pesquisar sobre a saúde dela, né? Outro ponto importante, né? Esse consumidor ele retorna de 6 a 8 meses consecutivos na farmácia, e isso é bem importante quando o consumidor ele é bem atendido e o balconista cadastra ele no programa, o consumidor, na maior parte das vezes, ele fica ligado àquela farmácia e ele volta com você pensando o seguinte, bom, já que eu fiz o cadastro aqui, eu não vou correr o risco de trocar para outra farmácia, que pode ser que lá na outra eu não tenha o desconto, tá? E existe muita farmácia que trabalha isso de uma forma muito inteligente. Então, assim, é importante que o balconista da loja esteja preparado para receber, cadastrar e orientar esse consumidor que o programa também não é só o desconto. Às vezes a gente tem aquela percepção que o programa é desconto, 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 mas existe por trás de todo o programa de fidelização uma questão que envolve o suporte ao paciente. Se você entrar hoje no site de várias indústrias farmacêuticas importantes que nós gerimos os programas, você vai entrar lá, você vai ver que tem uma área, muitas vezes, para o consumidor, com dicas, noções aí sobre saúde, bem-estar, tem palestras, tem grupos de discussão, tem uma série de coisas legais que para um paciente muitas vezes é importante, ele se sente por parte da indústria farmacêutica que produz o medicamento dele acolhido tudo, né? E quando você não oferece isso, imagina assim, você deixa esse consumidor solto para ele entrar numa loja concorrente, você está entregando ele de bandeja para um concorrente e pode o concorrente muitas vezes fazer o que você deixou de fazer dentro do ambiente da sua loja, né? E aí o ponto importante aqui, né, quando a gente pega hoje um ticket médio sem venda de canetas, nós estamos falando de um ticket médio em torno de R$ 180. Então hoje eu assim, do que eu acompanho no mercado, hoje um ticket médio de farmácia, aí, tirando as canetas, lógico, ele oscila em torno de R$ 30, R$ 40, alguns lugares 50. Então quando a gente fala de um programa de fidelização, é uma venda bem interessante que ajuda de forma significativa aí no faturamento da farmácia. Vamos lá, né? O que a Interplay está fazendo para apoiar as farmácias? A gente se dedica bastante aqui em divulgação de campanhas, de uma série de
dados, a gente traz lançamento de produto, mudança de regra, a gente divulga isso tudo nas nossas plataformas e redes sociais. Aqui vocês têm acesso aqui ao portal da drogaria, o nosso Instagram, o nosso canal do YouTube, LinkedIn. Então, quem quiser nos acessar e nos seguir aí, é bem bacana e vai estar sempre atualizado com um monte de informação, tá? A gente faz disparo de e-mail, de pop-up nos cadastros que a gente tem dentro da nossa plataforma, para que você sempre tenha a informação em primeira mão. Outro ponto, outra coisa importante que eu queria mostrar para vocês, existe um reconhecimento que a gente faz anualmente, nós já fizemos esse ano 2026 a segunda edição do Campeões do Varejo, onde a gente premia e faz o reconhecimento de farmácias que se destacam nesse trabalho de PBM. E aqui a gente premia por cluster de farmácia. Então a gente tem premiação dedicada para grandes redes, e aqui a gente premia a loja, não é a rede como um todo, a gente premia muitas vezes lá a filial de tal lugar, que muitas vezes é uma cidade de interior, que aquela loja teve um desempenho diferenciado com relação à venda de programas de pacientes. Mas assim, a parte maior desse reconhecimento ele é dedicada a farmácias associativistas, independentes. Vocês podem ver aqui na própria imagem mesmo, tem um exemplo aqui de premiação que a gente fez. Então a gente premia lojas do Brasil inteiro, é muito legal, muito bacana. E eu faço o convite para vocês se engajarem nisso, que de repente a loja de vocês pode estar na próxima premiação, que deve acontecer lá em fevereiro, março do ano que vem. E aí a gente tem também uma plataforma muito legal aqui, que é a Interplayers Educação, onde a gente disponibiliza o conteúdo gigante aqui, tem mais de 60 módulos de treinamento, tudo isso de forma gratuita. Se vocês apontarem o celular de vocês para esse QR Code que aparece aqui na tela, vocês vão ter acesso direto a essa plataforma. Nós recorrentemente também fazemos treinamentos online abertos para todos os proprietários de farmácia, e isso é acessível para balconista, gerente de loja, proprietário. Então, assim, através desse QR Code, você passa a ter acesso a todas essas informações, calendários desses treinamentos. Então, utilize, a gente prepara tudo isso aqui para os donos de farmácia com muito carinho, porque a gente entende como uma forma importante, quando a gente esclarece dúvidas e explica como é que funciona, a farmácia passa a entender o PBM de uma forma diferente, tá? E aí, vamos lá, né? Para encerrar aqui a nossa conversa, seguindo aqui, respeitando o nosso horário, eu vou dividir com vocês aqui 10 dicas que a gente costuma passar aqui para aumentar as vendas dos programas de pacientes. Então vamos lá. Primeira dica aqui, né? Tenha a venda de programas como pilar estratégico do seu negócio. É importante que, se você realmente quer trilhar esse caminho das vendas de programas, que você entenda que aquilo ali é um pedaço importante do teu faturamento, da tua busca de consumidores novos. Todo mundo que trabalha bem nos programas de fidelização tem isso, tem os programas como pilar estratégico, tá? Outro ponto importante que é legal, a farmácia definir dentro da sua estrutura alguém que vá cuidar disso. O dono de farmácia muitas vezes não tem tempo hábil para cuidar de todo, né? Aquela história, uma farmácia hoje tem 12, 15 mil itens, 20 mil itens para cuidar. É humanamente impossível o dono da farmácia dar conta de tudo isso. Mas se você tem uma pessoa dentro da sua estrutura que muitas vezes pode fazer esse acompanhamento, é a pessoa que pode olhar se tem o estoque dos produtos direitinho, se tem as regras, se todo mundo da loja está por dentro das regras de como é que funciona, se está treinado para fazer o atendimento. A questão de estoque, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui. Diovan, por exemplo, que é um produto um dos mais vendidos dentro do portal da drogaria. Existe uma regra de desconto do Diovan, se você comprar uma caixa, o desconto, se eu não estou enganado, é 22% ou 23%, mas se você comprar 3, o desconto vai perto de 40%. Existem consumidores que têm cadastro antigo na Novartis, que a Novartis chama de consumidores de safras anteriores, que tem o desconto cadastrado de uma época que o desconto era maior. Então, por isso que o cadastro do programa ele é feito no CPF da pessoa, que tem muita gente que tem um desconto que está cadastrado só naquele CPF dela, tá? Então, imagina o seguinte, se o consumidor chega lá na sua loja, ele resolve comprar um Diovan, mas ele quer 3 caixas e você só tem uma, você vai perder essa venda, concorda? Porque a diferença de desconto dentro do PBM ela é significativa e o consumidor acaba indo buscar uma farmácia que tenha as 3 unidades lá. Isso é só um exemplo que eu estou dando para vocês, que uma gestão de estoque bem feita é muito importante dentro dessa questão dos programas de fidelização.
Terceiro ponto, acompanhar os resultados por loja e por colaborador. É importante que você tenha um acompanhamento para identificar se todo mundo está vendendo, se tem, às vezes, algum balconista da minha loja que é mais resistente em venda, entender por que ele tem essa resistência e trazer ele para treinar, entender a importância disso para o negócio de vocês. Controlar o que é vendido fora de programa. Existe, assim, muita venda que é feita dentro dos programas, de produtos de programa fora do controle do PBM, e entendam, assim, tem muita gente imagina, né, que pensa da seguinte forma, assim, eu não vou oferecer o desconto PBM, esse consumidor vem todo mês aqui na minha loja, eu vou dar aqui só 5, 10% de desconto para ele mesmo, e ele vem aqui e volta no mês seguinte. Imagine que se você tem um consumidor que é teu vizinho, é teu cliente já faz anos, e ele vem todo mês na sua loja comprar esse produto que tem um programa e você não está oferecendo para ele. Aí um dia, por algum motivo, ele resolve entrar numa outra loja e tentar comprar esse produto. E aí a primeira vez que ele bota o pé dentro dessa loja concorrente sua, a primeira coisa que o balconista dessa loja faz é oferecer para ele um programa de fidelização. Vocês concordam que vocês perderam esse cliente para sempre? Ele vai pensar o seguinte: poxa, eu comprei naquela loja durante tanto tempo, nunca ninguém me falou nada a respeito disso. A primeira vez que eu boto o pé aqui, o balconista na farmácia nem me conhece, já me ofereceu um desconto diferenciado, um acesso lá ao site da indústria. Então, assim, não deixe de oferecer. Se você tem o programa liberado, não deixe de oferecer isso. Você pode, muitas vezes, perder um consumidor por conta disso. Então, é bem importante esse controle de venda fora do programa. E aí, além disso que eu estou falando para vocês, tem uma agravante, né? Às vezes, tem farmácias que dão para o gerente da loja, por exemplo, um poder de conceder desconto para não perder venda. E aí, muitas vezes, o consumidor chega lá dentro da loja, aí vou voltar no exemplo do Diovan, diz assim, tem a dona Maria aqui que quer comprar um Diovan, mas lá na loja do concorrente estão dando 23% de desconto. A loja concorrente está oferecendo 23%, que é o desconto do programa. Aí o gerente da loja autoriza o balconista, não, pode dar o 23% aqui também, só que ele dá o 23% fora do programa. Então, entenda o seguinte, você está vendendo desconto alto em cima de um produto que tem um valor agregado alto, e aí você não vai ter a reposição da margem pela indústria farmacêutica. Então, esse é o pior dos mundos. Você está comendo de uma margem que muitas vezes você nem tem no produto, você está concedendo desconto. E isso, assim, eu falo porque eu vejo isso recorrentemente acontecer em muita loja, tá? Outro ponto importante, tem as informações sempre atualizadas com relação a tudo que envolve os programas de paciente, regras, se o produto está no programa, se não está. Vou voltar a falar do Natan, aqui o Natan do portal do PBM é um parceiro grande, aqui é um rapaz que faz um trabalho fantástico. O Natan divulga muito a respeito disso, entrou programa novo, saiu, não só do portal da drogaria, de outros autorizadores também. Então, assim, é um canal que a farmácia pode ter sempre de informação, sempre que tiver dúvida pode acessar lá com ele. É extremamente confiável, e o Natan faz um trabalho muito sério com relação a esse tema dos PBMs, tá? O sexto ponto, né? Capacite e recicle o time periodicamente. Toda farmácia tem rotatividade de balconistas, tudo, e mesmo quem está na farmácia há muito tempo, é importante que a cada 6 meses, no máximo um ano, você tenha uma recorrência de treinamento, que sempre surgem novidades, surgem novos argumentos de venda, e a gente está sempre próximo de vocês para disponibilizar esses treinamentos de acordo com a necessidade que a farmácia tenha, tá? Outro ponto importante, estimule seu time a ser mais vendedor. Quando eu falo isso, eu faço uma provocação, que é uma das coisas que a gente vê muito hoje dentro das lojas, são consumidores soltos dentro do ambiente ali de autosserviço da loja, e às vezes balconista atrás do balcão mexendo no celular e não está abordando a pessoa, né? Então, veja só, né? Imagine o seguinte, né? E isso, eu tenho um caso que aconteceu com um colega nosso aqui que vivenciou isso, né, numa farmácia que ele trabalhava. Uma consumidora entrou dentro de uma loja num dia de inauguração, uma loja nova, grande, bonita. A consumidora passou numa prateleira, pegou um desodorante só e foi para o caixa pagar. E ele abordou ela na saída e perguntou: e aí, a senhora gostou da loja? Ela falou assim: nossa, a loja é linda, maravilhosa.
eu comprei um desodorante aqui e tal, para não deixar de comprar nada, mas pena que os produtos dos programas que eu compro, vocês não trabalham. Aí ele perguntou, mas que produtos que são esses, né? Aí ela puxou da bolsa uma receita gigante, e era todos os produtos de programas que a gente conhece aí, né? De laboratórios que todo mundo tem. E aí, o que aconteceu? Ele pegou a consumidora, levou para dentro do balcão e fez uma venda que, na época, eu estou falando coisa de 4, 5 anos atrás, deu um ticket aí de R$ 700, para vocês terem uma ideia. Então, vejam só, se não ocorre essa abordagem, era uma consumidora que entrou dentro da loja, saiu e ninguém fez nada com ela. E aí a provocação que eu faço, né? Não existe problema nenhum do vendedor abordar o consumidor dentro da loja e perguntar para ele, posso lhe ajudar em alguma coisa? E na sequência fazer uma pergunta, o senhor toma algum tipo de medicamento de uso contínuo? Vocês concordam que isso é uma pergunta que não ofende ninguém e que a resposta é que pode vir sim, eu tomo. E aí você pode entrar na conversa dos programas de fidelização ou dizer, não, eu não tomo. Ah, mas eu tenho a minha avó que toma. E aí você pode entabular a conversa e dizer, olha, então avisa para ela que eu tenho aqui os descontos de vários programas aqui de fidelização, de programas direto da indústria, que eu tenho desconto diferenciado, pede para ela no mês que vem, quando ela for comprar de novo, para ela passar aqui na nossa loja. É a forma melhor que existe de comunicação, boca a boca. É uma questão que muitas vezes os consumidores estão entrando na loja de vocês e não sabem que vocês têm os programas de fidelização. Então, isso é bem importante para que o vendedor de vocês tem que ter aquele que está circulando, ele está procurando o que comprar. Então, aborda o consumidor, conversa com ele, traga ele para dentro. O mais difícil que existe para uma loja é botar um consumidor para dentro. Depois que ele entrou dentro da loja, aproveita esse consumidor para poder fazer uma abordagem profissional e eficiente com ele. Aí o oitavo ponto aqui é acertar a remuneração dos seus colaboradores. Aqui existe uma questão que, assim, se você tem uma farmácia e você quer realmente estimular a venda de programas de fidelização, você não pode excluir os programas de fidelização da remuneração dos colaboradores. Tem farmácia que paga prêmio, tem farmácia que paga comissão. Agora, se você tem uma farmácia que só paga comissão, por exemplo, sobre a venda de genérico e similar, o balconista, lógico que não vai oferecer produto de prescrição. Então, assim, é importante que você tenha essa consciência para adequar a remuneração dos colaboradores dentro da realidade, da necessidade da sua loja. Aí o nono ponto, divulgue os produtos, os programas que você atende, complementarmente essa questão do que eu falei aqui do balconista abordar o consumidor dentro da loja. Existe uma questão também que é assim, como é que está o ambiente da minha loja com relação à divulgação dos programas que eu atendo. Eu tenho dentro da minha loja, por exemplo, lá um banner dizendo o seguinte, atendemos os programas de fidelização dos seguintes produtos. E aí você pega, o portal da drogaria fornece isso para vocês, as 30 marcas de produto mais vendidas dentro do portal da drogaria, que representam aí 70% das vendas. Se você fizer um banner bem grande e botar dentro da loja, você está comunicando. E aí existe um erro muito grande que eu vejo muito por parte de farmácia também, que é aquele jornalzinho que a farmácia entrega, faz lá uma vez a cada 2 meses, uma vez por mês, e entrega nas casas do bairro. Aí a farmácia geralmente faz isso, né? Pega na contracapa daquele jornalzinho e bota lá, trabalhamos com os programas, e aí bota um monte de logomarca de programa que, assim, para um consumidor que não conhece, aquilo não diz nada para ele, né? É aquela questão, né? Se eu tomo um Diovan e eu vejo no jornalzinho aquele V mais S, que é a logomarca do Vale Mais Saúde, eu não vou adivinhar que aquilo ali é o programa do Diovan que eu tomo. Então é muito mais eficiente, em vez de botar aquele monte de logomarca que fica bonitinho no jornal, mas não é eficiente, eu colocar a lista dos produtos. E existe uma questão de regulamentação com relação a isso, né? De você não pode botar preço ali e tal, mas você pode botar a lista dos produtos aí e dizer, olha, eu trabalho tendo os programas de fidelização desses itens aqui. Então, essa questão da divulgação, eu posso, assim, provar para vocês. Tem muito consumidor que não deve estar comprando o programa de paciente na farmácia de vocês, porque ele não sabe que vocês trabalham com o programa. E o 10º ponto, para encerrar aqui, é comemorar resultados e conquistas. Aquela história, estabeleça metas com o seu time da loja, atingindo, né? Faz um café da manhã diferente, compra lá um pãozinho de queijo, um suco, um negócio, comemora com o pessoal, ou faz um churrasco, aí cada um tem o seu jeito de comemorar, mas é importante que o balconista se sinta estimulado
a ajudar vocês na conquista desse tipo de mercado e evoluir em faturamento da loja. Ok, gente? Bom, aqui tem para encerrar aqui o meu contato do LinkedIn, o QR Code, se alguém quiser me dar o prazer de me seguir, interagir com a gente lá, estou à disposição. É isso, eu agradeço demais aí o pessoal do Panorama Farmacêutico, Leandro e tudo. Eu vou devolver a palavra para você aí, Leandro. Maravilha, Rosauro. Obrigado aí, excelente. O Amadeu até fez um comentário interessante, né? Até falando de clientes do Farmácia Popular, enfim. O IBM tem esse potencial enorme de geração de fidelização e ticket médio elevado. Agora, Rosauro, vou começar a fazer algumas Sim. provocações aqui. Eu já fiz algumas provocações para a audiência, para que gestores reflitam, né, se realmente sua farmácia encara os PBMs como uma mera obrigação operacional ou como uma oportunidade real de gerar negócio, né? E acho que a pergunta importante também que deve ser feita Uhum. para a nossa audiência, quanto do faturamento da sua farmácia você está deixando na mesa por não aproveitar esse potencial? Mas, Rosauro, da tua parte, queria saber de você uma dica, né, talvez para a farmácia que queira potencializar esses programas. Como ela pode transformar aquele primeiro contato com o paciente em um relacionamento de longo prazo e sem necessariamente depender apenas e tão somente do desconto? Que resposta você daria aí para Deu esse uma gestor? cortadinha, Leandro. Tá. Melhorou agora? Assim, ó, é uma boa pergunta, uma ótima pergunta. Leandro, é assim, ó, quando a gente pensa em saúde, isso é provado por várias pesquisas que já foram feitas, o preço, ele é importante, mas ele não é o primeiro, no ranking da importância, ele não é o primeiro item. Eu sempre falo isso, a gente conversa isso muito com o dono de farmácia, né? Quando a pessoa está doente, está precisando veio do médico com uma receita, tudo, a primeira coisa que ele vai procurar é a prestação do serviço. Pode ver que durante a minha apresentação inteira, quem veio aqui para essa apresentação achando que eu ia trazer alguma fórmula mágica de cálculo, alguma coisa, não é. A farmácia tem que entender que ela é um grande prestador de serviço. A caixinha do medicamento, ele é o que vai atrair o consumidor para dentro da minha loja. Mas é importante que eu tenha aquela consciência que eu tenho que passar para esse consumidor uma imagem de que a minha farmácia, o lugar onde eu trabalho, o que eu sou dono, é um estabelecimento de saúde e bem-estar, que é o que muitas vezes a farmácia, eu percebo que às vezes a farmácia não tem essa preocupação. Às vezes tem aquela questão, o cara veio aqui, pediu a caixinha do remédio, eu entrego para ele, vai lá no caixa paga, vai embora, acabou. Entendeu? Eu não conversei com a pessoa, não sabe, não dei uma atenção. É aquela questão, né? Um ambiente de balcão vale mais, cura mais do que um medicamento. Então, assim, e é verdade isso, né? Quando a pessoa chega numa farmácia, se você tem um balconista ali, que, por exemplo, que ele não sabe nem sorrir, nem ter empatia, conversar com uma pessoa, ele não serve para estar ali naquele ambiente, fazendo aquele tipo de trabalho, né? Então, assim, é o mínimo que o consumidor espera, né? Como ele está gastando, muitas vezes, um dinheiro que não está no orçamento dele, eu falo isso, que a boa parte das pessoas que vão na farmácia, ela não tinha previsto aquele gasto, é um gasto muitas vezes inesperado. Então, já é um dinheiro que para o consumidor já é custoso. Ele vai dizer, poxa, vou ter que passar o cartão aqui, vou ter que pagar um negócio, esse dinheiro vai me fazer falta muitas vezes em outra coisa. Então, você tem que atender ele bem, né? Então, a qualidade do atendimento, ô Leandro, é o fator principal, assim, que eu entendo, tá? E assim, poxa, é tão simples assim para a farmácia fazer isso com o consumidor, e tem tanta gente que peca nisso, e aí eu volto para aquela questão da farmácia de bairro de novo, né? O valor que isso entende a farmácia da comunidade, que conhece as pessoas, sabe quem é o pai, a mãe, a avó, a tia. Poxa, isso é uma coisa, sabe, assim, é impagável, né? Sem dúvida. E lógico, né, que a questão financeira pesa, né, na hora da decisão, né? Claro. Mas no caso das farmácias, Mas não é o não primeiro de... ponto, tá? Eu sempre digo assim, exatamente. principalmente quando você tem um filho, por exemplo, que está doente, torrando de febre, tu pensa assim, poxa, onde é que eu vou? O consumidor, com certeza, ele corre para a farmácia, que ele pensa assim, bom, eu vou lá porque lá tem um farmacêutico, tem aquela pessoa que eu confio, ele me conhece, eu tenho segurança, eu tenho confiança nele, é isso. É uma relação, né, muito atrelada É a uma serviço, né, relação, e exatamente. assistência, né? Eu acho que esse é um É ponto isso, uma importante. relação, muitas vezes de cumplicidade, de confiança, tudo, né, Leandro? Com certeza.
Agora, muitos ainda associam os PBMs como a um processo pouco rentável, mas de fato, Rosauro, quais indicadores que você enxerga que podem mostrar claramente para o gestor que essa percepção está equivocada? E, ao mesmo tempo, que resultados uma loja pode esperar quando estrutura essa operação corretamente? Que Tá. indicador você acha que mais deve saltar aos olhos do gestor na hora de entender realmente o potencial do programa? Assim, ó, existe uma questão que envolve essa questão dos programas de fidelização, que a gente escuta muito isso, programa de fidelização não dá dinheiro. Imagina assim, nós temos hoje 1.200 SKUs aqui dentro. Existem SKUs que realmente têm uma margem mais apertada, outros têm uma margem um pouco maior. Mas aí, dentro daquela questão que eu mostrei na apresentação, que envolve aquela questão da cesta, você tem que entender assim, ó, entenda-se, o PBM para a farmácia, ele não é um custo, ele é o que a gente chama de CAC, né, que é custo de aquisição de cliente, não é um custo, uma despesa de operação. Entenda assim que eu tenho que enxergar o PBM como uma ferramenta alavancadora de resultados e que atrai um consumidor para dentro da minha loja com um ticket médio alto, com poder de compra maior e que eu não posso deixar de perder essa venda. Eu sempre às vezes faço a provocação assim, é aquela história, imagina uma rua que tem uma farmácia de cada lado, imagina um consumidor parado na calçada, na frente da minha loja com uma receita na mão. O que eu estaria disposto a fazer para fazer esse consumidor entrar dentro da minha loja e não atravessar a rua e correr para o outro lado? Entendeu? E o PBM muitas vezes é isso, ele é o que vai fazer, vai ser o diferencial que vai fazer o consumidor muitas vezes entrar dentro da minha loja. E aí aquela questão, entrando dentro da minha loja, eu mostrei o exemplo do ticket do Monjar, mas existe vários ali tudo, e aquela questão dos 3 a 6 itens complementares da cesta, o mercado funciona assim. Se você for num supermercado hoje, você acha que o supermercado ganha margem linear em tudo quanto é produto? Não. Com certeza, às vezes o cara, por exemplo, vende pão com prejuízo, mas ele usa o pão para atrair o consumidor para dentro da loja, porque ele sabe que o consumidor nunca vai sair dentro de um supermercado só com um saco de pão na mão. Ele vai comprar outra coisa que acaba recompondo. Então, tem que existir essa inteligência na composição. Eu tenho que saber fazer. Quando eu penso no consumidor, por exemplo, diabético que vai na minha loja, eu vou pensar o seguinte: bom, nesse produto aqui a margem é pequena, mas eu vou sugerir para o balconista oferecer isso, que vai desde um cremezinho aqui para ressecamento de extremidades, aqui tudo que é um problema que muitas vezes diabético que tem uma margem melhor e eu consigo recompor isso, entendeu? Não, perfeito. Eu acho que o exemplo que não tem relação direta com o canal, mas até troca de figurinhas da Copa foi promovida pelos shoppings como É, estratégia para fisgar o exato. cliente, para atraí-lo para o espaço, né? Então, Exato, exato. Eu tenho que entender, dentro de um universo de 12 mil itens, que é o mínimo que uma farmácia tenha e tudo, eu vou ter produtos que são que tem uma margem menor, outros com margem maior, mas eu tenho que saber compor isso. E por isso que, por parte do dono da farmácia, tem que existir um estudo muito bem feito, e existem consultorias de pricing e tudo que ajudam a farmácia nesse sentido, que conseguem ajudar o seguinte: olha, nesse tipo de consumidor aqui, o ticket, por exemplo, de uma mãe que vai comprar produtos para o bebê. A fralda, às vezes, tem uma margem pequena, porque o tempo a fralda é o atrativo, mas aí depois eu tenho o leite, eu tenho o lencinho, eu tenho o talco, eu tenho a chupeta, eu tenho a mamadeira, eu tenho um monte de coisa que eu vou recompor. Não existe mágica, né? Essa é a realidade do mercado. E entenda-se, se o PBM desse prejuízo, você acha que a grande rede já está tão dedicada em cima disso? Não estaria, né, Leandro? Então, assim, o fato da grande rede enxergar isso como um pilar estratégico que eu falei, isso comprova que existe uma questão de atratividade de consumidor que ela é importante. E isso é, existe um valor, essa questão da compra, vamos dizer assim, desse consumidor para dentro da minha loja com um PBM, eu tenho que entender que é um custo. Às vezes eu faço um monte de ações dentro da minha loja, eu faço lá, chamo pipoqueiro para botar na frente da loja, boto pula-pula, chamo palhaço, boto caixa de som com gente gritando na frente da loja, eu gasto uma grana. Quantos consumidores isso trouxe para dentro da minha loja que realmente deixou dinheiro? Ou eu fico ali vendendo o produto ali de 9,99 ali o dia inteiro desses consumidores que entraram para dentro, isso não me deixou dinheiro nenhum, entendeu? E aí eu deixo, talvez, de atender um PBM bem atendido, que é uma coisa que me traz um consumidor com perfil completamente dentro da minha loja, recorrente, né? De 6 a 8 meses, ali, como eu falei, entendeu, Leandro? cultivar esse cliente, né? Acho que esse é um bom Cultivar, caminho. exatamente. Muito bom.
Agora, Rosauro, para a gente encerrar por aqui, né, uma pergunta que eu acho que eu sei que a gente não vende milagre, mas três caminhos que você entende que seriam os primeiros passos aí para que o gestor realmente aproveite o melhor dos PBMs. Vamos lá, assim, pensando naquela farmácia que ela não tem programas hoje, ela se aderir aí a aos autorizadores que tem esse tipo de produto, né? Quando a farmácia entra no portal da drogaria hoje, ela já recebe de arrancada cerca de 7, 8 programas que já são liberados pela indústria farmacêutica de forma automática, tá? E aí, um dos papéis nossos aqui, como autorizadores e gestores dos programas para a indústria, é ajudar a farmácia a ter outros programas liberados. Então, assim, entendam, assim, a indústria cuida da rede credenciada de uma forma bastante profissional, e ela sempre existem, a maior parte das indústrias, ela não libera para todo mundo, mas ela quer entender uma evidência ou a solicitação do autorizador, ela vai querer saber que farmácia que é, e assim, nós somos medidos em eficiência pela indústria, pelo volume de vendas que a gente gera, é lógico que nós temos o maior interesse de botar o maior volume de farmácias para dentro possível. Então, isso é uma das coisas que a gente faz, assim, dentro da nossa rotina, colocar os programas já à disposição e a gente, na sequência, buscar programas novos que a farmácia muitas vezes tem interesse. Olha, eu tenho uma consumidora que vem aqui todo mês comprar produto do programa até eu preciso do programa do Axê, por exemplo. A gente vai trabalhar com aquela farmácia para liberar o programa do Axê para ela. Às vezes tem processos que demoram um pouquinho mais ou menos, mas de uma forma sempre libera, tá? Então, e aí a outra questão é a questão de treinamento, capacitação, para que também você só entrar dentro dos programas e você não ter a informação nenhuma, é uma das preocupações que a gente tem. Então, a gente existe hoje um trabalho que a gente está até revitalizando isso dentro do portal da drogaria, que é o que a gente chama de adoção. É adoção mesmo, é pegar a farmácia no colo, trazer para junto do portal da drogaria e a gente construir com essa farmácia nova uma jornada para que ele entenda como é que funciona, qual é a importância dos programas, fazer treinamentos. Nós temos um time muito legal lá que apoia a farmácia nesses primeiros passos para orientar, dar dicas de como é que atende, como é que divulga produto. Então, tudo isso. E aí é aquela questão, depois evoluindo dentro disso, aí a farmácia, depois que embala, vai embora, entendeu, Leandro? Mas essa primeira parte é a mais desafiadora. Depois que entrou e começou a fazer venda e pegou o jeito como atender o cliente com relação a isso, aí ninguém segura mais. Com certeza. Rosauro, não sei se você consegue já compartilhar a apresentação de novo, só para a nossa audiência registrar aí o teu contato mais uma vez, Ah, sim, claro. poder. Gente... E, gente, por Claro. favor, né, façam conexão com o Rosauro, acho que trouxe dicas valiosíssimas, e eu acho que ele Deixa eu... deixou um pensamento para todos nós, né? Se a grande rede move tantos esforços por esses programas, é porque realmente eles trazem clientela e fidelização de verdade, né? Eu acho que é a questão do faturamento da sua farmácia que você está deixando na mesa por não aproveitar o potencial desses programas. Mas o Rosauro está aqui para ajudar vocês e trazer boas dicas. Deixa eu colocar aqui, Vamos lá. peraí. Está Vamos lá, deixa eu... compartilhando, deixar o. Ótimo. Deixar Aí, perfeito. Tá aqui, gente. carlos.rosauro.interplayers.com.br, tem o QR Code. E claro, né, os conteúdos do Rosauro estarão disponíveis no portal Panorama Farmacêutico, na isso. seção especialistas. E, gente, aproveitem. O momento é agora para realmente você solucionar dores da sua farmácia e se conectar com quem conhece. Rosauro, o barulho do aeroporto está aqui pegando firme agora, mas Ah, eu obrigado, imagino. obrigado pela presença, pelo Legal, boa prestígio. viagem para você, Leandro. Muito obrigado e agradeço a toda a audiência aí mais uma vez. Legal, Quartas de obrigado, conhecimento viu, seguem gente? firmes aí, hein? Foi um prazer estar com vocês e conseguir Obri- compartilhar esse tempinho aí. Obrigado, meu caro. Um abraço a Valeu, forte todos. abraço a todos aí, pessoal.